pessoal, meu nome é Ana e esse é Danger Zone, um canal criado de fã pra fã de filmes de terror. E o assunto de hoje é a queda da casa de Usher. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo que você vá no meu outro vídeo que eu falo sobre o que é a série, porque aqui vai ser só sobre as referências e sobre as explicações da série, então é tudo spoiler. Então se você não liga pra spoiler, você pode continuar aqui com a gente. Mas se você ligar, recomendo que assista lá toda a série, assiste meu vídeo falando sobre o que é, e depois você volta aqui pra conferir todas as referências com a gente. E pra quem ficou, vamos começar! Então, gente, mais um grande acerto do Mike Flanagan. Eu acho que esse cara continua invicto. Mas eu confesso que quando eu assisti, eu tive uma impressão completamente diferente antes e depois de eu estudar pra fazer o vídeo de vocês. Porque eu assisti toda a série e eu gostei de tudo, gostei dos personagens, gostei das tramas. As mortes são muito legais, mas eu curti assim, ok, nem me fez chorar dessa vez. Eu tava lá toda pronta pra sofrer. Vai ser triste, vai ser o máximo do triste. E não foi tanto assim, ele acho que pegou bem leve nessa questão do melodrama que ele costuma trazer. Eu fiquei pensando, caramba, parece que eu tô perdendo informação, tô perdendo informação. E na verdade eu tô perdendo a informação toda, porque a série toda é coberta de referências que eu não sabia, porque eu não sou nenhuma conhecedora de Poe. Então, conforme eu fui entendendo isso, eu comecei a ver que eu tinha muito dever de casa. Então, para contextualizar, Edgar Allan Poe é um escritor muito famoso do século XIX, que influenciou bastante os contos de horror, poesia gótica, o horror de forma geral e a literatura policial. Ele tem uma influência gigante na cultura pop e até hoje todo mundo volta nos textos dele e cria muitas coisas, e não é à toa que Mike Flanagan escolheu ele, porque eu inclusive acho que nada é mais Flanagan do que o Corvo, né? Assim, não existe nada mais perfeitinho pra casar, mas isso eu vou falar mais pra frente quando eu estiver falando das referências. Vou então pegar esses títulos aqui, que parecem ser todos de referência a algum conto, e vou ler esses contos. Li cada um deles, e aí eu reparei que na verdade isso não dava conta do negócio, porque algumas daqueles títulos não faziam referência ao personagem que era o protagonista daquele momento, com aquela morte. E aí eu comecei a entender que na verdade não eram os episódios que eu tinha que ler, mas sim o nome de cada indivíduo, porque todos, 100% deles, até o cara que quase não tem fala, tem um nome específico porque ele faz referência a algum conto. Então é uma série inteira que, na verdade, ela é uma espécie de antologia ali disfarçada, porque tudo é conto. E se você vai sabendo as coisas, você vai identificando esses pequenos contos em todos os lugares. Se você não entende, você vai assistindo assim linearmente como eu tinha assistido da primeira vez. E agora, depois de toda essa experiência, depois de toda essa trabalheira, eu reparo que o Mike Flanagan fez uma sinfonia, uma puta de uma homenagem ao Poe. Incrível, absolutamente incrível. Mas eu só soube disso porque eu tive muito trabalho lendo todas essas coisas. Então, por favor, fortalece aí a amiguinha que teve que estudar pra caceta pra fazer esse vídeo e dá logo meu like, manda pros seus amigos e a gente agora vai começar a falar sobre todas as referências e todas as explicações, pelo menos as que eu consegui captar, desse seriado incrível do Mike Flanagan. Então vamos começar falando dos personagens. Eu acho que é mais fácil a gente ir entendendo tudo o que está acontecendo indo de um personagem de cada vez. Então eu vou começar lá com a mãe do Roderick e da Madeleine. O nome dela é Eliza Usher. Esse nome pode ter sido escolhido por dois motivos. Um, porque a mãe do Edgar Allan Poe chamava Elizabeth. E a outra possibilidade é que seja Virginia Eliza, que é, na verdade, uma das esposas do Poe. Mas a Eliza, na série, ela, na verdade, faz referência ao conto Um Enterro Prematuro, que é um conto sobre catalepsia, porque no século XIX era muito comum as pessoas terem medo de serem enterradas vivas. Então isso é uma coisa que as pessoas estavam muito comentando na época dele, e ele mesmo traz muitos contos que falam sobre pessoas enterradas, não só enterradas de fato, mas que são sepultadas, são postas em caixas, são postas em paredes, elas estão presas e ainda vivas. Isso é uma temática recorrente. Agora, o Roderick e a Madeleine, eles também têm um conto que fala sobre esse tema também, porque a Madeleine, ela volta dos mortos ali naquele finalzinho, e isso, na verdade, é referência ao conto principal, que une tudo nessa série, que é A Casa de Usher. Sobre o que é o conto de verdade? Não tem nada de filho, não tem nada sem ser a Madeleine e o Roderick e a casa em si. Ela é tão intimamente ligada ali com a família que as pessoas se referiam Casa de Usher tanto à estrutura física da casa quanto a todos os familiares dessa casa. Então a casa e a família eram como se fossem uma coisa só. E o Poe, ele traz muito esse negócio aí da ambientação pra demonstrar como as pessoas estão por dentro. Então a casa
ela meio que ressoa a alma ali daquela família. E é uma casa que tem uma aura horrorosa. É obviamente decadente, tem um peso, é deprimente, é melancólica. O Roderick, ele tá vendo que ele vai morrer, ele é um hipocondríaco, ele tá com muito medo da morte. E ele chama um amigo de infância pra passar uns dias com ele, meio que pra distrair ele, pra ele pensar em outras coisas. E aí, ele fica lá naquela casa com a Madeleine e com o Roderick. E eles vão conversando, vão passando os dias, só que tanto a Madeleine quanto o Roderick estão doentes. E o Roderick tá sofrendo bastante de demência. A Madeleine tá assim já no beiro da morte mesmo. E aí ela acaba morrendo e eles enterram ela. Na verdade não enterrar de verdade não. Eles botam ela tipo numa caixa no sótão e deixam ela lá porque eles não queriam que as pessoas usassem ela pra ser estudada. E aí eles deixam lá por alguns dias. Aí acontece que os dias vão se passando e depois, 7 dias depois, o Roderick e o amigo dele estão tentando se distrair lá lendo uns contos. E aí eles vão escutando muitos barulhos no porão, muitos barulhos, a casa toda tá fazendo barulho. E aí se revela que o quê? Madeleine não tá nada morta. Ela tava vivíssima esses 7 dias, presa, pé da vida como o irmão dela, porque ela sente que ele fez isso sabendo. Mas isso não é confirmado no conto, isso aí fica a interpretações. E ela vem lá do mundo dos mortos atacá-lo e dizer, porra, você fez isso? Você me prendeu ali, você tentou me matar. E aí ela ataca ele, quando ela ataca ele, os dois morrem, na verdade. E a casa cai. O narrador desse conto sai correndo e só vê a casa desabando, sai ileso. Aqui na casa de Usher, na série, a gente tem um pouco do advogado fazendo esse papel aí do narrador. Porque ele tá assistindo ali, ele tá sendo a pessoa que conversa com o Roderick, que tá acalmando ele no momento da morte. Enquanto que a Madeleine tá lá se debatendo no sótão até o momento que ela acaba saindo. E ela realmente ataca o Roderick e a casa acaba realmente desabando. Essa é a parte verdadeira desse conto que ele utilizou. Todo o resto ele vai amarrando com outras histórias que a gente vai falar mais pra frente. E agora vamos falar um pouco dos filhos. Então, vamos falar sobre o filho Próspero. O Próspero, ele é o primeiro filho a morrer. O episódio da morte dele tem já o título lá, A Máscara da Morte Rubra, que é literalmente o texto de onde ele é a referência mesmo. Se você já conhecia esse texto, você já sabe que o episódio ele faz quase que só uma releitura moderna mesmo. É bem literal o texto. Porque qual é a historinha desse conto? É que tinha um príncipe, que ele era todo sagaz, todo espertão, todo feliz. E o reino dele tava muito mal de uma doença, de uma espécie de peste. E ele, em vez de estar preocupado com o seu povo, ele resolveu só escolher ali uma galera lá da corte dele, os que eram fortes, saudáveis e bonitos e alegres e todos cheios de sagacidade igual a ele. E eles se reúnem todos lá num castelo escondido. Eles vivem lá dentro, o que já é melhor do que muita gente, porque se tá tendo uma pandemia, eles sabem que precisam ficar recolhidos. E aí eles se recolhem e vão todos para esse lugar onde eles ficam festejando e não estão nem aí pro povo. Então essa parte eles são uns tremendos vacilão. Estão só curtindo e tem várias festas e várias orgias e muita bebida e muito ópio e muito tudo e é uma loucura todos os dias. Até que o Próspero faz um baile de máscara. E aí lá nesse lugar, sempre rolam umas badaladas a cada hora. E ao ponto de ser tão alto esse barulho das badaladas, que todas as horas eles param a música pra esperar as badaladas. E aí acontece que nesse baile de máscaras, quando chega a badalada lá da meia-noite, tudo para, entra um mascarado que não foi o convidado. Esse mascarado que não foi o convidado tá vestido de peste. E o Próspero vai tentar atacar ele, do tipo, não chegue perto de mim, eu vou te matar. Só que ele morre. E aí todos os convidados tentam meio que pegar, segurar fisicamente, né, peste. E ela não é possível porque ela é a doença em si. E todos eles acabam mortos lá dentro. Eu achei linda a releitura nesse episódio. Inclusive, é o episódio que eu mais gostei. Eu achei que ficou incrível essa cena. E o jeito que eles trataram isso, né? Uma curiosidade sobre esse episódio, eu não sei, assim, se foi proposital ou não. Mas a atriz que faz a Verna é a mesma que faz aquele Jogo Perigoso. Então, quando ela chega lá toda sexy, toda bonitona, ela se deita assim na cama e ela faz assim com as mãos. E é exatamente aquele gesto que tá na capa. E depois, bem mais pra frente, em outros episódios, as pessoas estão assistindo esse filme. Morella e a Lenore na verdade estão escolhendo o filme, eles até escolhem outro, mas passa o Jogo Perigoso. E aí eu fiquei pensando se não foi de propósito essa referência, se ela realmente não fez esse gesto, já como um spoiler desse momento aí depois. E o Jogo Perigoso, ele foi estrelado por ela e também foi dirigido pelo Mike Flanagan, então ele tá fazendo referência a ele mesmo ali e a ela, né? O nome do Próspero é igual ao nome do príncipe do conto. Mas Perry, que é o apelido, também é uma referência, mas na verdade é o próprio Edgar Allan Poe. Porque parece que quando ele se alistou no exército, ele usou o nome Edgar
A. Perry. Já que a gente vai passando assim por episódios, eu acho que é legal a gente conversar também sobre a Verna. Ela dá uma conversada com o Próspero que faz a gente acreditar que talvez seja negociável a morte dele. Ela, tipo, dá uma chance pra ele. E aí a gente fica na dúvida se ela realmente poderia poupar o Próspero de morrer. Mas ao longo dos episódios, a gente vai entendendo que, na verdade, ela não poupa as pessoas de morrer, mesmo as que não são merecedoras de estarem sofrendo. Ela só pode escolher as circunstâncias da morte delas. Se ele tivesse optado por outras coisas, eu acho que ela teria escolhido uma morte menos violenta pra ele ali. Além disso, ela poupou várias pessoas, inclusive a Morella teria a opção de ter saído, porque ela dá aquela cochichadinha de mete pé, mas a Morella acaba ficando. E outra coisa que é interessante sobre essa cena é que logo no início o Perry não tá prestando atenção em nada do que tá rolando das discussões da família. E o que mata ele, na verdade, e mata todo mundo, é que aquele ácido, ele é uma negligência da família Usher, que eles estavam lá escondendo aqueles produtos químicos que eram ilegais e que faziam mal ao meio ambiente. Só que como ele não prestou atenção, logo no início, quando eles estão discutindo isso, a mulher fala que tem produtos químicos que estão ilegais nessa construção. Só que ele não prestou atenção, ele não tá nem aí pra nada, ele só tava pensando lá nos planos dele, e ele foi absolutamente negligente, achando que nada vai acontecer com ele, e que ele pode fazer tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque, sim, ele acaba causando meio que a própria morte, porque a Verna, ela tem esse negócio aí do um pouco do karma, né? Ela é um pouco agente do karma. Essa coisa que ele mesmo plantou acabou voltando contra ele. E, infelizmente, ele não escolheu nada melhor. E aí a gente vê aquele massacre que é, assim, memorável. Então vamos falar agora da Camille. O episódio da morte da Camille anuncia exatamente o conto a qual ela pertence. O nome do episódio é O Assassinato na Rua Morgue, e a Camille é personagem desse conto de verdade. O conto fala sobre um detetive muito bom, muito perspicaz, que é o Dupin, que é também o advogado que a gente vê processando os Ushers, né, que tá contra os Ushers, movendo a ação, junto com o Estado. O Dupin, ele como personagem do conto, ele é um cara muito perspicaz, que consegue analisar por mínimos detalhes das pessoas ou das coisas, ele consegue pensar em tudo que move aquela circunstância e chegar em conclusões lógicas muito impressionantes. Então, na verdade, esse personagem, ele foi inspiração pro Sherlock, Poirot da Agatha Christie, acho que até pro Lupin, ele serviu de base para muito que a gente conhece da literatura policial. Ele é um personagem muito importante, porque ele deu início a tudo isso, a todo esse arquétipo aí que a gente conhece também, que é o cara ultra lógico, que consegue sacar tudo que ninguém nunca sacaria, só num olhar, pá. Na série ele até tem esses momentos, assim, quando ele chega lá na casa dos Usher novinhos, né, ele sabe quais são as condições financeiras deles, o que eles precisam, o que eles não precisam, entrando só na cozinha e olhando como estão as coisas. E no Assassinato na Rua Morgue, ele é essa pessoa mesmo. Ele não chega a ser um detetive oficial, né, mas ele se prontifica a ajudar uma investigação. E aí ele acaba descobrindo como é que aconteceu esse assassinato. E o assassinato tem como vítima justamente a Camille e a mãe dela. E como é que morre essa Camille aí do conto? Exatamente como é na série. Ela é assassinada por causa de um macaco, mesmo, de verdade. Ela é estrangulada e a mãe dela degolada pelo macaco. O macaco ainda tá com a navalha. Um negócio assim muito doido. Esse conto é meio louco. E uma coisa que não é dita, eu não encontrei assim na internet as pessoas falando, mas que eu entendi porque eu sou uma chipadora nata, é que o Dupin da série, ele tem um marido. E pra mim já tá tudo certo que o narrador da Rua Morgue é o marido do Dupin, porque eles são os amiguinhos, que eles se amam muito e que eles moram juntos e que um admira o outro. E eu fiquei pensando, gente, é totalmente o marido dele, eu tenho certeza que é isso. Mas isso sou eu sendo chipadora, eu não sei se isso é verdade. Mas sobre a Camille, vamos lá então falar. A Camille, ela tem mais outras referências ali no universo dela. Porque os assistentes dela, tem dois, né? É a Tina e o Toby. Acontece que o Toby, ele também é um protagonista de um conto do Poe. Ela fica toda hora xingando ele, tipo, porra, Toby, como se ele fosse muito merdeiro, como se ele só tivesse ideia ruim. E acontece que o nome desse conto, que ele é o protagonista, é Toby Dammit. E Dammit em inglês, ele é uma expressão que é tipo, caramba, droga, é como se ela pudesse substituir isso por esse xingamento. Por isso que toda hora ela fica, damn it, Toby. E o personagem dele, desse conto, ele na verdade é merdeiro mesmo, porque ele é um cara que vive apostando a cabeça com o diabo. O nome do conto é esse, nunca aposte a cabeça com o diabo. Que é um cara que ele resolve que fica toda hora falando, não sei o que, eu aposto minha cabeça que isso, eu aposto minha cabeça que aquilo. E aí ele apostou que ele ia dar um pulinho e que ia funcionar, só que não funciona, ele
perde a cabeça. Esse é o conto. Então, toda hora que ela tá lá xingando o Toby, irritada com o Toby, isso também é uma referência. E vamos pra morte da Camille. E aí a Camille vai lá, vai investigar lá a irmã dela, no que eles chamam de necrotério, que já é uma referência à Rua Morgue, que é um necrotério de animais, porque eles matam muitos bichos. E a recepcionista está lá. E aí uma dúvida que as pessoas estavam me trazendo é se a recepcionista era um macaco ou não era um macaco. Não era um macaco. Mas o macaco era recepcionista. Um detalhe bem interessante aí sobre essa recepcionista é que ela tem um nome na roupinha dela. É o mesmo nome do cara que foi preso na Rua Morgue antes das pessoas descobrirem que quem matou a Camille foi o macaco. E era por causa desse cara, que era um banqueiro, amigo do Dupin. O Dupin entra nessa investigação porque ele deve um favor a esse cara. E ele pensa, vou tentar tirar ele da cadeia, porque eu sei que não foi ele que matou. E aí ele tenta investigar o crime e descobre lá o negócio do macaco. A recepcionista também é uma referência, apesar de ser a Verna, né, gente? Aí a Verna, eventualmente, entra lá na sala dos macacos e se transforma no macaco e mata a Camille. Eu não entendi o que você quis dizer quando a recepcionista não é um macaco, mas o macaco é a recepcionista. No sentido de que a recepcionista, ela é a Verna. O macaco também é a Verna. Mas o macaco nunca esteve na recepção. Ah, entendi. Entendeu? Vamos lá, vou fazer assim. O próximo conto, então, é o do Leo. O nome do episódio é O Gato Preto, que também é outro conto. E o que você precisa saber sobre esse conto do Gato Preto? Primeiro que o gato do conto se chama Pluto. Na verdade, Plutão, né? Só que em algumas traduções bota Pluto, algumas Plutão. E o Plutão, na verdade, inclusive, é uma referência a Hades. Ou seja, ele já era ali um sinal de treta. E a história era um cara que ele era muito bonzinho, que ele adorava animais, e que ele tinha uma esposa, e que por causa de álcool, drogas e muitas loucuras, ele vai aos poucos deixando de ser quem ele era. E ele começa a maltratar todos os animais dele, especialmente o gato, que era justamente o mais apegado a ele. Ele também maltrata a mulher, bate na mulher, um cara perdido já. E aí ele acaba arrancando um olho do Plutão. Horrível, gente. Ele não consegue ficar lidando com o fato que ele já maltratou o gato e fica olhando pro gato e fica vendo lá aquele olho. Acaba enforcando também o gato. Só que depois que ele mata esse gato, ele ainda encontra um outro gato que é muito parecido com o Plutão, só que tem uma pelagem branquinha que tem uma forma ali que no início não se definia, mas que com o passar dos dias ele vai começando a enxergar ali uma forca nessa forma do pelinho do gato. E aí isso vai deixando ele cada vez mais doido. O segundo gato também não tinha olho. Ele vai ficando mais doido, até que um belo dia ele tenta matar o gato e na verdade ele acaba matando a esposa. Não contente de matar a esposa, ele ainda empareda ela pra esconder o corpo. E aí, quando a polícia vem, ele acaba sendo descoberto porque vem um grito, um murro muito louco vindo da parede. E quando a polícia vai lá e quebra a parede, encontra o corpo da mulher e o gato em cima da cabeça, ainda vivo. E no final, assim, na verdade a gente nem sabe exatamente se foi isso que aconteceu, porque o narrador, ele é um doidão, ele é alcoólatra, ele tá drogado, ele usa ópio. Talvez nem nada disso tenha acontecido, porque ele mesmo diz logo no início do texto que ele não é um narrador confiável. Então a gente não sabe se é exatamente isso. Mas a série acaba aproveitando bastante desse plot aí. E aí mostra o Leo ver, num dia depois de muita doideira, um gato morto. Que é o gato Pluto, tem o mesmo nome, mas que pertence ao Júlio, que é o namorado dele. Aparece morto, ele não lembra de ter matado, mas tá morto. Então ele tem que dar um jeito, ele limpa tudo e tenta ir lá arranjar um outro gato pra substituir. Só que esse gato, ele é uma fera, ele é um mega predador. E ele vive atacando ele e vai deixando ele cada vez mais louco. Só que é curioso a gente perceber que, na verdade, nenhum dos outros personagens enxerga esse gato. Em momento nenhum eles veem o gato. Eles veem ele sendo machucado. Eles veem as coisas acontecendo, veem ele irritado, mas não veem o gato em si. E quando a polícia encontra lá aquela foto da Verna, na verdade a Verna tá segurando é um rato, não é nem um gato. E ela que tá com os olhos verdes, que ele diz que são os olhos do Pluto. E também na hora que o Leo se joga, o Júlio tava olhando. E não tinha gato nenhum. Não tinha gato nenhum, exatamente. O gato mesmo nunca existiu. Quem tava lá era a Verna. A Verna conversa com ele, né? Quando ele chama ela pra ela ir lá na casa. Ela também dá uma chance pra ele. Na verdade, até antes do momento da casa, ela tenta incentivar ele a fazer a coisa certa, a adotar um outro gatinho. Mas ele fica ali sempre negociando, como todos os outros Ushers, sempre tentando tirar uma vantagem e não fazendo a coisa certa. Então ele não foi poupado por conta disso. E aí acaba que ele enlouquece. Tem aquela cena da parede que também é comum e a do olho, né, do gato, que são comuns ao conto. E no final ele acaba se jogando. E depois que ele se joga, passa lá, quem? O gatinho. Na verdade, o gatinho, o Plutão, nunca
foi assassinado, ele só estava realmente andando por aí. E isso foi confirmado pelo Mike Flanagan. Plutão está vivo, passa bem. E que bom, que eu também estava preocupado com isso. Se tudo der certo, ele volta para casa, volta pro Julius, porque eles terminam bem. Então, pessoal, como esse vídeo é muito grande, ele tem muitas referências, é um mundo de informações, a gente resolveu dividir. Então, tem a parte 1, que é essa aqui que você está, e na quinta-feira já sai a parte 2, que aí a gente tenta trabalhar tudo. Alguns dos assuntos da parte 1 a gente vai ter que retomar na parte 2, porque eles estão interligados. Mas é isso, a gente vai começar aí essa conversa que vai durar um tempinho, gente, porque é muita referência mesmo. Então, eu espero vocês na parte 2. Até lá!